Depois. Prazer ver o pastor Jonas aqui. Pastor Jonas é um amigão de muitos anos, muito tempo. Lembro quando ele começou lá, na sala dele lá, o ministério. Nós caminhamos junto um pouco, né? Indo em algumas igrejas pregar aqui. E ele fazia algumas agendas para a gente. E ele estava falando isso, né? Sobre a questão do início do ministério. Inclusive tem um texto aqui em Zacarias, que você pudesse abrir, fala para nós não desprezarmos os pequenos começos, não desprezarmos as pequenas coisas. Eu estava vendo aqui a igreja, eu até passei hoje aqui com a minha esposa, a gente passou, fomos ali para Porta da Rasa, e depois vamos para Búzios. Eu estava falando para ele aqui que nós vamos vir hoje. E eu estava lembrando que quando nós começamos nosso ministério, a nossa igreja fez, esse ano de 2025, 26 anos. Nós estamos trabalhando na obra de Deus, nesse ministério que nós estamos, há 26 anos. Fora em outras igrejas que nós passamos como dirigente, né? 12 igrejas que nós passamos como dirigente. E depois de 10 anos que a gente ficou dirigindo várias igrejas, começamos em 99 a nossa própria igreja, nosso próprio ministério. Então, em 99, foi em dezembro de 99 que nós começamos, então fez 26 anos. Eu estava lembrando de como nós começamos. Começamos numa escola, fazendo cruzadas, eventos na escola, aí depois fomos para um aluguel, aí depois saímos de outro lugar. Sei que nesse período de 10 anos, nós mudamos 7 vezes de local, para você ter uma ideia, pagando aluguel. E Deus nos deu, depois de 10 anos, a nossa sede própria. Hoje, um templo bem grande, para a glória de Deus. Nós estamos ainda lutando ainda, né, para crescer o trabalho. Ainda não chegou no patamar que Deus quer. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa entender que os pequenos começos não podem ser desprezados. Zacarias 4, versículo 10, diz assim, ó: porque quem despreza o dia das coisas pequenas. E outra versão diz: não despreze os pequenos começos. Quer dizer, então, aquilo que hoje é pequeno, amanhã pode ser grande. E eu sempre falei com o nosso pessoal lá o seguinte: nós somos pequenos, estamos começando pequeno, porque eu acredito muito no que começa pequeno. Eu não acredito muito no que começa grande. O que começa muito grande tem alguma coisa errada. E eu já vi ministérios começando grande e acabou, não existe mais. Então, o trabalho, o ministério, que ele começa pequeno, é porque ele tem saúde. Agora, tem que ter o quê? Sabedoria para lidar com os pequenos como se você já fosse grande. A visão grande. Por isso que eu estava falando, o pastor Jonas lembrou bem. Qual é a linha, qual é a pegada, vamos dizer assim, essa linguagem mais jovem, né, do teu ministério? Você tem que entender, chegar. Eu não estou falando só ministério de igreja, não, estou falando o seu ministério pessoal. Porque tem gente que ainda não descobriu para que ele foi chamado, ainda não descobriu. Ele não sabe ainda para quê. Ele não sabe se é para cantar, não sabe se é para pregar, ele não sabe se é para dar estudo, ele não sabe se é para palestrar, ele não sabe nada ainda. E o decorrer da caminhada dele, ele vai descobrindo, não, meu ministério é esse aqui. Eu até posso fazer outras coisas, mas o principal é esse aqui. Então, nós descobrimos que o ministério do pastor Jonas é família. Né? Por quê? Ele voltado bastante para a família. Tem ministério que é voltado muito para o louvor. Tem igreja, pastor Décio, que cresce muito
cresce muito, só dedicado ao louvor. Tem palavra? Tem. Mas o principal é o louvor. Tem igreja assim. Lá em Nova Iguaçu, né? O Ministério Apacentar, por exemplo, cresceu muito por causa do louvor. Sara na Terra Ferida, lá perto de nós, cresceu muito por causa do louvor. Mas tem igreja que cresceu muito porque voltado para a libertação. Eles são especialistas em libertação. Outros são voltados para a cura. Outros para famílias. Outros voltados para o conhecimento da palavra. Então, cada ministério tem um objetivo e isso você tem que descobrir no decorrer da sua caminhada. A identificação de cada ministério. Entendeu? Então, cada ministério. A minha esposa, ela é voltada para palavra, para cura emocional. Para aquela palavra para a pessoa que está ferida na alma. Então, ela se dedica porque ela entendeu que o ministério dela é voltado para a cura da alma. Aí a pessoa tem um chamado e quer fazer outro. Ele tem uma vocação e quer fazer outra coisa. Então, até no mundo aí, medicina, por exemplo, existe várias especialidades na medicina, né, não é? É médico, mas um é cardiologista, o outro é ortopedista. Tudo é médico. O advogado, um é causa trabalhista, o outro é familiar. Às vezes ele tem que parar e falar, não, meu negócio é família. O outro é trabalhista. E o outro é criminal. Cada um na sua especialidade. E você vai treinando a sua vocação e vai chegar no patamar que Deus quer. Mas tudo é um processo, inclusive, de dedicação. Por exemplo, um pastor me perguntou, me falou, um rapaz, né, que queria ser pastor, falou, eu quero ser pastor, já pregava bem, e convidado para pregar. E eu disse para ele, nem todo pastor é obrigado a ser pregador, não, em primeiro lugar. Pastor é chamado para apacentar, não para pregar. Tem pastor que é pregador, mas nem todo pregador é pastor. E nem todo pastor é pregador. Tem pastor que é teólogo, especialista em teologia. Mas tem pastor que não sabe nada de teologia. Mas ele tem uma visão tremenda pastoral de cuidar das pessoas. Mas se você perguntar alguma coisa difícil da Bíblia, às vezes ele nem sabe. Mas é um pastorzão. Não é? Tem gente assim. Então, o que eu quero falar para você? Aí eu falei, então, você quer ser pastor? E eu falei, ele falou, quero. Você é casado? Eu sou. E a sua esposa? Concorda com isso? Aceita? Está na mesma chamada tua? E eu nem conversei com ela ainda sobre isso. Então está tudo errado. Se você quer ser uma coisa e a sua esposa nem sabe o que você quer ser, já está começando errado. Pergunta para ela se ela aceita essa vocação de ser esposa de pastor ou talvez uma futura pastora. Conversa. Vamos olhar direitinho, porque eu conheço vários que casou, a esposa achou que ele ia ser um empresário, ou a esposa achou que ele ia ser um CLT, mas ele quis ser pastor. Aí ela fala, eu não casei para isso. Não era a minha vontade. Eu não tenho vocação para ser esposa de pastor. É muito sofrimento. Pronto. Aí o casamento acaba porque não conversou antes. Sim ou não? Então, Deus, por que eu estou passando isso?
Ué, está passando porque você não planejou antes. Outro dia um pastor me perguntou, decepcionado com muitas coisas, ele perguntou para mim, pastor, o senhor já se decepcionou com Deus alguma vez? Perguntou para mim. Eu falei, eu nunca me decepcionei com Deus. Poxa, eu estou decepcionado com Deus. Porque a gente se santifica, a gente ora, a gente busca Deus, vive uma vida santa diante de Deus e dá tudo errado, pastor. Por que dá errado? Por que dá errado? Porque o fato de você se santificar, orar e jejuar, não significa que tem que dar certo. Não significa. Foi falado aqui de deserto e vale, por exemplo. Né? Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele estava em jejum, era para o diabo sair fora, não correndo por causa do jejum. Mas o diabo corre de jejum? O diabo corre de oração? Também não. Eu vou te explicar o que o diabo corre. De quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em que Jesus venceu Satanás? Na oração, no jejum ou na palavra? É fácil. Se você quer vencer os seus desafios e quer vencer as lutas da tua vida, em primeiro lugar você tem que conhecer a palavra e vencer o inimigo na palavra. Eita. Na palavra, vai buscar a palavra, vai conhecer a palavra, vai estudar a palavra, vai examinar as escrituras. Jesus nunca mandou ninguém ler a Bíblia, a palavra, as escrituras. Eu sempre brinco com o pessoal isso. Jesus mandou examinar e não ler, porque tem gente que lê e não entende. Hoje mesmo uma pessoa falou, eu leio e não entendo. Aí eu perguntei, o que você vê na internet? Eu vejo coisas assim, aleatórias. O que você lê? Já comprou algum livro? Nunca comprei um livro na minha vida. Gosta de ler? Detesto. Então você quer o quê? Então as pessoas, eles vão sofrer, como diz o texto de Osé, que é muito falado com a gente, né? Por que o povo sofre? Por falta do conhecimento. O meu povo não foi destruído por causa da inveja. Você não está sendo destruído por causa do mal olhar. Você não está sendo destruído por causa de alguém ter raiva de você, de ter inveja de você, nem de macumba, de nada. Ninguém, nada tem poder de te destruir, nada. A única coisa que tem poder de destruir é a falta do conhecimento. E a Bíblia fala aqui que o meu povo, infelizmente, se nós tivéssemos mais conhecimento, se nós tivéssemos mais palavra, mais Bíblia, seria muito mais difícil a queda de muitas pessoas. Estou dizendo que seria impossível, mas seria difícil. Muita gente está caindo, muita gente está sendo derrotada, muita gente, o casamento acaba. Eu louvo a Deus que eu casei com 23 anos. Nós fizemos ano passado 37 anos de casado. Eita, glória a Jesus. Teve luta? Claro. Teve dificuldade? Claro. Mas são o quê? O conhecimento. Participamos de vários retiros para casais, de vários encontros de casais, de várias palestras para a família. Compramos muitos livros sobre casamento. Antes de casar, nós já líamos aquele livro Namoro, Noivado e Casamento. Não sei se você lembra de um livro muito antigo chamado Namoro, Noivado e Casamento. E nós, depois que casamos, começamos a dar palestras para jovens que iam se casar. A gente começou a dar palestra, ensinando para os jovens o que é namoro,
o que é um noivado, o que é um casamento. Porque tem gente que entra no casamento e não sabe nem o que é. Ele não sabe nem o que é. Não está preparado para isso. Para um desafio tão grande, tão importante, mas tão grande. Então, o que eu quero te falar para você? Eu estava pensando ali, o que eu vou falar? Aí o Espírito falou comigo sobre libertação. Para você aprender o que é ser liberto. Por exemplo, o pastor Jefferson. Às vezes a gente faz muito culto de libertação na igreja. E fica cantando corinho, sai Satanás, sai demônio, sai não sei o quê. E fica tentando expulsar o demônio das pessoas. E não sei o quê, não sei o quê. E, às vezes, muitos crentes querem buscar a sua própria libertação. Mas como conseguir a libertação? Eu queria que você abrisse a Bíblia e lê João, no capítulo lá que nós falamos lá, né? 8:32 de João. E eu quero te mostrar algumas coisas aqui importantes. Não vou demorar muito aqui, porque eu pensei até que ia acabar 10 horas, mas não acaba, é 9:30, né? Tá vendo? Tem que ficar de olho ali no relógio. Aqui, diz a Bíblia aqui, 10:32. Todo mundo sabe, né? Esse versículo? Não, é 8:32. 10:32. 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente fala de verdade, o que é uma verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? Eu fiz um vídeo ontem, porque depois dessa confusão que está na internet aí, o desfile da escola de samba lá, do Niterói, botando a família numa latinha, todo mundo viu isso, né? Numa conserva. Aí eu fiz um vídeo falando o que é uma família conservadora. O que é uma família conservadora? Se nós formos olhar no âmbito do Antigo Testamento, você não vai ver quase nenhuma família que nos sirva de modelo como cristão hoje. No Antigo Testamento, você não vai achar quase nenhuma. Quase nenhuma. Se vamos falar de Abraão, por exemplo, teve problema demais familiar. Isaac, Jacó, Davi, e muitos outros tiveram. Então, o que é a verdade? Jesus combateu essa questão. O que é a verdade? A verdade é o que está na palavra. Conheça a verdade e ela vai te libertar. Vai te libertar de várias coisas. E inclusive, o que Jesus estava dizendo de libertar, pastor Décio? Se você lê o contexto, você vai ver que Jesus não estava falando conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar dos demônios. O contexto não diz isso, não. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar da opressão do diabo. Não, não, não. Se você conhecer a verdade, você vai libertar de uma principal coisa que atrapalha a vida de muito cristão. Eita! Sabe o que é? Uma das coisas? Religiosidade. Se tem uma coisa que nós precisamos nos libertar, é da religiosidade, porque a religiosidade nunca ajudou ninguém. Nunca. Toda pessoa religiosa, fanática na religião, um dia caiu, um dia sucumbiu, um dia parou. Toda pessoa muito, não pode isso, não pode aquilo, ou não sei o quê. Pode observar, se foi em algum lugar. Lá na frente,
ele mesmo caiu naquele erro que ele tanto condenou. Ele condenou, falou, daqui a pouco, pronto, ele mesmo. Ué, cadê o fulano que falava tanto disso, daquilo? Não está nem mais na igreja, coitado. Então, quando a gente fala de conhecer a verdade vos libertará, é libertar da religião opressora que os fariseus, os sacerdotes, os saduceus estavam implantando no povo, que eles criavam um jugo tão pesado no povo que eles mesmos não conseguiam suportar. Tanto é que Jesus, no capítulo 11, versículo 28 de Mateus, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave. Amém? Suave. E o meu fardo é leve. Se uma pessoa vai entrar para o cristianismo, se vai entrar para a igreja, ele tem que entrar para um lugar leve e não pesado, cheio de dogmas e religiosidade. O lugar tem que ser leve, aonde ele não vai viver com coisa agarrada aqui na carcunda dele, que ele não pode nem levantar assim, ó, de tão pesado que ele está, de tanto jugo que colocam sobre as costas dele, e ele fica oprimido ali. Eu estou falando aqui sério, e você deve conhecer gente que está passando por isso, vivendo debaixo de religiosidade, oprimido, sobrecarregado, com um jugo tão pesado, mas ele não sai daquela denominação, às vezes, porque ele não conhece a verdade. O dia que ele conhecer a verdade vai libertar ele. E ele vai ser livre daquela opressão. Por isso que o apóstolo Paulo tratou disso de uma forma muito séria. Tanto Paulo como Pedro, Tiago e João, e até o próprio Tiago. Tiago 4:7. Abra a Bíblia e leia. O que a Bíblia fala em relação a Satanás? Tiago, quando fala. Tiago 4:7. Quem achou? Resistir? Então vamos lá. Primeira coisa é se sujeitar a Deus. Diga, sujeitar. Sujeitar. É se submeter a Deus. É minha, sabe? Tá aqui? Ah, tá. Obrigado. É se submeter a Deus. Depois, resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. Porque tem muita gente que ele vive em oração, em consagração, com o seguinte objetivo: eu vou para fugir do diabo, eu vou para fugir. O diabo está atrás de mim, eu vou fugir dele. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia diz que quem tem que fugir de você é o diabo. E não você fugir do diabo. Você não tem que fugir do diabo. O diabo é que tem que correr de você. Eu sempre brinquei assim: quando eu estou passando numa calçada e o diabo está vindo na mesma direção, um exemplo, tá? Quem tem que trocar de calçada é ele. Eu vou ficar aqui na minha. E já vem aquele Paulo aqui, ó, na minha direção, vou passar para lá. É isso que você tem que fazer. Agora, se você ficar, rapaz, o diabo ali, vou correr dele. Pronto. Já era.
Ele vai perceber que você é medroso, que você tem medo, e vai continuar te perseguindo. Mas se você se submeter a Deus e resistir a Ele, Ele vai fugir de você. Sim ou não? É assim que funciona. Quer ver outro versículo interessante? Que é muito importante? 1 de João 5. Primeira carta de João 5. Versículo 18. Quem pode ler? Olha que texto interessante. Texto incrível que você precisa... Eu sempre, desde novo, pregando, comecei a pregar desde quando eu me converti, em 1985, eu comecei a pregar a palavra e gostava de citar texto, né? Citar versículo. Por isso eu consegui decorar alguns versículos. Não sei todos, mas alguns. Versículo 18. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Na minha versão, que é uma Bíblia antiga, está até assim, toda velhinha, tá, não peca, tá? Essa versão aqui não é uma versão boa nesse versículo aqui. A melhor versão é não vive pecando. Qual versão que está aí? Na tua? Não peca. A sua não peca também? E a sua o quê? 1 João 5,18. Não estar no pecado. Essa é boa. Quem é nascido de Deus não está no pecado. Não vive pecando. Porque também se a gente focar, olhar para pensar, quem é nascido de Deus não peca. O dia que você pecar, pronto, vai achar que não vale nada. E não é assim que a Bíblia fala. Então, quem é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive em pecado significa não tem prazer em pecar. Antes conserva-se a si mesmo. E o maligno vive mexendo nele, tocando, falando. É assim que a Bíblia fala? E o maligno não lhe toca. O que eu quero falar para você? Desde o momento que você é uma pessoa cheia do conhecimento de Deus, o inimigo não pode, de forma nenhuma, tocar na tua vida. Não pode. Porque tem gente que acha que qualquer coisa o diabo tocou nele. Qualquer coisa foi uma seta. Qualquer coisa foi não sei o quê. Aí ele só vive com dor de cabeça, só vive com dor de barriga, só vive com dor disso, só vive com dor daquilo. E ele fala, foi o diabo que me tocou, foi o diabo. Tudo ele atribui Satanás. Mas a Bíblia fala que quando você é nascido de Deus, o diabo, aliás, é nascido de Deus, e antes conserva-se a si mesmo, esse pedaço é importante, tá? Conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. O que é conservar-se a si mesmo? O que é você se conservar? Quer saber o que é você se conservar? É você se cuidar. Se você não se cuidar, não se tratar, você vai ter doenças. E o maligno, através da doença que você não cuidou, ele vai te tocar. Mas quando você é uma pessoa que cuida da tua saúde, física, mental e emocional, e espiritual, ele não vai te tocar. Por que muitas pessoas, mesmo não sendo crentes, conseguem viver uma vida maravilhosa? E por que outras pessoas, sendo crentes, só vivem debaixo de tribulação? Só vivem com problema. Por quê? Você chega para uma pessoa e fala, ela fala, pastor, estou cheio de problema, meu Deus, estou cheio de problema, estou devendo, estou sem saúde,
Gastei tanto com remédio. Meu casamento está destruído. Eu estou cheio de problema, pastor. Por que às vezes o cristão tem mais problema do que aquele que não é? Porque aquele que não é, às vezes se cuida melhor do que aquele que é. E aí você fica perguntando, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus não permitiu foi nada. Foi você que inventou isso. O que a Bíblia diz em Provérbios? Deus criou o homem perfeito, mas ele inventou vários e entrou em vários males. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, meu irmão, vamos entrar dentro desse conhecimento para você entender. 1 Pedro 5,8. O que diz 1 Pedro 5,8? Sede sóbrios. Vamos de novo? Sede sóbrios. O que é ser uma pessoa sóbria? Eu gosto muito de brincar com as palavras, né? de entender o que significa as palavras. Sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Fala para mim. Uma pessoa sóbria. Oi? É uma pessoa com as suas faculdades mentais adequadas. É aquela que não está embriagada. O embriagado é embriagado, o sóbrio é sóbrio. O sóbrio pensa. O sóbrio raciocina. O sóbrio é inteligente. O sóbrio, ele analisa. Sede sóbrio e mais o quê? E vigiai. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, o diabo é adversário de quem? Nosso. É de Deus? Não, não pode. Ele não tem condição de ser adversário de Deus, mas ele é nosso adversário. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Quem o diabo vai pegar mais fácil? Quem que ele vai pegar? O que está distraído. O que está afastado da manada. O leão vai pegar a presa dele, ele fica lá da montanha, lá de São da Pedra, olhando as ovelhinhas passar. Aquela que se distrair e ficar para trás, é ela que vai ser comida pelo leão. Enquanto você estiver no meio, junto com o povo, aprendendo um com os outros, é muito difícil o inimigo te pegar, porque você está no meio. Mas quando você se afasta, não quero esse negócio de igreja, eu não quero ficar lá naquele estudo. O pastor chamou um pastor lá do Rio, que só fala Bíblia, não gosta desses cultos. Enquanto você se afastar da palavra, vai ficar mais fácil o inimigo te pegar. Então, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando. Eu lembrei de um pastor, que pregou, muitos anos falou disso, né? O leão está assim, rugindo, bramando como leão, buscando aqui. Esse buscando é com paciência, esperando a oportunidade certa de te pegar. Porque ele não vai de um dia para o outro pegar. Ele vai ter paciência para você se distrair qualquer hora. O exemplo de Sansão com Dalila, não é isso? Ela foi no primeiro namoro, primeiro dia? Foi no primeiro dia? Não. Ó, demorou. A serpente,
com Eva? Foi no primeiro dia? Não, ó. Demorou até ela ficar vulnerável. Amém ou não? Ser vulnerável. Facilitar as coisas para Satanás. Tem gente que adora facilitar. Ele adora facilitar para o diabo. Dá molinho para Satanás, não é não? Não é não, pastor? Dá molinho para Satanás. Então, a minha orientação é você ficar no conhecimento da palavra. Vamos mais um versículo para a gente terminar? Eu não vou mais tarde, não, senão o pessoal já quer ir embora. Não é vigília nem nada. Ó, Efésios capítulo 6. Abre lá. Efésios capítulo 6. Esse é muito conhecido. Versículo 10. No demais, irmãos meus. 6:10. No demais, irmãos meus. Fortalecei-vos em quem? No Senhor. Essa palavra no Senhor não é fortalecer do Senhor. É no. Tem diferença? Muita coisa. Fortalecei-vos no Senhor é diferente de fortalecer do Senhor. Do Senhor, você vai para o monte e volta. Oh, agora eu estou forte. Pronto. É paliativo. Se fortalecer do Senhor, vai na vigília, vem de manhã, ó, bem a beça. Está se fortalecendo do Senhor. Fortalecer do Senhor, vai na consagração, ó, agora ninguém me vence. Oh. Mas fortalecer no Senhor é a constância na palavra. No. Entendeu? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí alguém fala, o que é poder? O que é poder, pastor? Ah, eu quero receber poder, eu quero receber poder, eu quero receber poder. O que é poder para você? O que significa isso? Você sabe realmente o que é poder? Ah, não, fui ali, teve uma oração, rodei, pulei, recebi muito poder. Para no outro jeito a cair de novo. O que é fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Aí vem outros textos importantes, outros versículos importantes. Revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deu para entender isso aqui? Quando você se fortalece no Senhor e na força do seu poder, você está pronto para resistir o Senhor, ou seja, para vestir as armaduras de Deus e também para quê? Para você conseguir resistir o diabo, as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades das trevas desse século, contra as hostes espirituais na maldade, nos lugares celestiais. Oh, glória! Aí eu pergunto para você, quem sabe aonde é o lugar celestial? Alguém já sabe? Será que o lugar celestial é lá no alto? Não. O lugar celestial é onde você está. O lugar celestial é aqui. O lugar celestial é no teu trabalho. O lugar celestial é na tua casa. O lugar celestial é lá na escola onde você estuda. Aonde você está, o anjo do Senhor está acampado ao teu redor. E você está no lugar celestial. E a tua luta está justamente ali, onde você anda. O combate está ali. Tem combate dentro da igreja, entre os irmãos, tem tudo. Lugar celestial. Eu vou continuar para mostrar para você. Por exemplo, no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e em toda ocasião, e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança por todos os santos. Isso aqui é muito importante. Então, quando você entende que você precisa estar revestido, essa armadura era, Paulo estava usando, como era uma armadura romana, por exemplo. E se você for estudar sobre essa armadura, você vai ver que cada elemento dela tinha sua importância. E aí você pega lá no chat GPT, por exemplo, que agora está todo mundo usando, né? A inteligência artificial, tem gente que usa, né? Não usa não? Mas tem gente que usa. Aí você vai lá, aí você tem que tomar cuidado também com isso aí, pode dar informação errada, né? Aí eu vou aqui perguntar isso aqui, chat GPT, pronto, você pode se dar mal, cuidado. Porque pode te dar uma informação errada. E tem muita gente se quebrando por causa disso. Não é não? Porque ele te responde aquilo que você quer saber. Não que você precisa saber. É o que você quer, não o que você precisa. Entendeu o que você está falando? Então, cuidado com isso. Aí, o que a Bíblia fala? Que você precisa tomar as armaduras de Deus. Para terminar, 2 Coríntios 4, versículo 10. Não, perdão. Não é 2 Coríntios, não. Primeira Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. É 10:4. Ou 10. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu errei. 2 Coríntios, 1 Coríntios. 2 Coríntios. Diz que porque as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios 10:4. Diz o quê? Porque as armas da nossa milícia. O que é milícia? Guerra. Batalha. As armas da nossa briga. As armas da nossa batalha. Não são o quê? Carnais. Mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, esse versículo mostra que nós não temos que lutar contra o mal com armas carnais, mas sim com armas espirituais. Que Deus abençoe você, que você possa entender isso. E que quer vencer, vai para o conhecimento da palavra. Vai para a Bíblia. Vai conhecer, vai buscar. Pastor, eu tenho um desejo de ser pastor, de ser obreiro, de ser isso. Então, querido, igual aqui os meninos estão começando na música aqui, está ali o filho do Jonas, né? O Jonas, desde pequenininho na bateria, está tocando bem. Ele também manda bem direitinho. O rapaz da guitarra que também é bom. Aí o que acontece? Tem que buscar o quê? Conhecimento. Na área que vocês estão atuando. Inclusive, Bíblia também, porque do que tem de música que não conhece a Bíblia, não está no judeu. Ele só sabe tocar, mas Bíblia não conhece nada. Aí na hora de fazer um louvor, faz tudo fora do contexto, faz um louvor herético, porque não conhece Bíblia. Então, estude a palavra. Amém ou não? Ah, mas eu gosto de ensaiar. Mas vai para a Bíblia também, gente. A palavra é importante, amém ou não?
Que o Espírito Santo fale no teu coração em nome de Jesus. Amém?